Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aos gêneros textuais e nós vamos ver hoje, como está bem descrito aqui, o gênero textual fábula. Vamos lá, quem conhece essa imagem aqui já deve saber de qual fábula se trata, né? As fábulas, quem já leu uma fábula, né? Vamos lá. Vamos conceituar a fábula. Fábula, elas são composições literárias que as personagens são geralmente animais, forças da natureza ou objetos, que apresentam características humanas, tais como a fala, comportamentos, costumes. O conceito de fábula ela está descrita nesse site aqui, ó, no Wikipedia, está disponível aí, quem quiser acessar, ok? Para a gente falar de fábula, a gente tem que conhecer as características de uma fábula, né? As fábulas, quando vamos falar sobre ela, a gente tem que ver primeiro quais as temáticas que essa fábula vai abordar. São variadas e ligadas às características presentes nos personagens, que podem ser os animais, né? Por exemplo, um leão. Quando se fala de leão em fábula, você já remete à característica de força. A coruja, a sabedoria, a raposa, a astúcia, a lebre, velocidade, a tartaruga, lentidão. E aí você vai criando as características que você adequa àquele animal. Para a gente falar e ver a estrutura dessa fábula, a gente também é parecida com uma narrativa, porém tem um acréscimo no final. No início, apresentamos as personagens e a situação a qual aquelas personagens estão passando. Depois, no desenvolvimento do texto, de que forma esses personagens se interagem em torno daquela situação. E, por fim, criamos um final surpreendente que gere uma reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral que geralmente aparece no final. E o que é moral? Moral é uma lição de ordem moral que o enredo apresenta para o leitor, que ele pode trazer valores que consideramos importantes para os outros presentes em todas as nossas ações. E aí, conhece algumas características além dessas? Então vamos pensar quais as características de uma fábula, né? E para a gente situar o que é fábula e como ela surgiu, tem o contexto histórico dela, né? A fábula, como está descrita aqui no contexto, ela é uma história narrativa, como eu já falei, que surgiu no Oriente Médio, mas foi particularmente desenvolvido por um escravo chamado Esopo, que viveu antes de Cristo, no século VI, na Grécia Antiga. Esopo inventava histórias em que os animais eram os personagens. Por meio do diálogo entre os bichos e das situações que os envolviam, ele procurava transmitir sabedoria de caráter moral ao homem. Assim, os animais, as fábulas, tornam-se exemplo para o ser humano. Cada bicho simbolizava algum aspecto ou qualidade do homem, aquilo que eu já dei um exemplo até. Aí temos aqui um exemplo: o leão remete-se à força, a raposa, a astúcia, a formiga, o trabalho, a cigarra, o lazer. É uma narrativa inverossímil, com fundo didático, ou seja, é uma coisa que não tem história concreta, mas que tem um valor didático, um aprendizado. Quando os personagens são seres inanimados, como por exemplo os objetos, as fábulas recebem o nome de apólogo. É um exemplo bem clássico do filme A Bela e a Fera. A história A Bela e a Fera, onde os objetos se transformam em seres vivos, é um apólogo, porque esses seres eles estão virando seres com características humanas, né? A temática é variada e contempla tópicos como a vitória da fraqueza, sobre a força da bondade, sobre a astúcia e a derrota dos preguiçosos. A fábula já era cultivada entre assírios e babilônicos, o povo daquela época lá, né? No entanto, foi o grego Esopo, esse escravo, que consagrou esse gênero. Outros autores, como La Fontaine, ele foi um grande fabulista também. Só que aí ele deu uma refinada nas histórias, nas fábulas.
George, com sua Revolução dos Bichos, Animal Farm, compôs uma fábula, embora sendo mais amplo e de sátira política, ou seja, ele utilizou o cunho político aí para dar umas alfinetadas nos políticos da época, né? Esse texto aqui, ele foi escrito por Wanda Maria Elias, tá disponível nesse link aqui, ó, nesse site aqui, ok? Quem quiser dar uma olhada na íntegra, vai lá nesse site e acessa lá que tá lá o texto completo. Bom, entenderam um pouco sobre fábula, então vamos ver o que é que nós vamos fazer com esse conteúdo. Vamos propor uma atividade, mas antes de fazer a atividade, olha aqui esses 3 itenzinhos, o que é que vocês vão fazer? Primeiro, vão assistir o vídeo. Depois, vamos lá, aqui, vamos marcar. Assistir o vídeo. Depois de assistir o vídeo, deixa eu botar outra cor para ficar mais escuro, né? Aqui, ó, assistir o vídeo. Depois de assistir o vídeo, resolver essas questões aqui, ó, essas aqui. E depois, quando estiver resolvendo essa questão, vai produzir uma fábula, ok? Vamos produzir e aqui, vamos lá, continuando. E como é que vai acontecer? Aqui, ó, vocês vão assistir o vídeo que tem na próxima página. Se não conseguir, tem o site lá do YouTube, o link, vocês vão lá e assistam. E qual é esse vídeo? Os Guardiões da Biosfera, o episódio Mata Atlântica. Com bastante atenção, assistam lá. Os Guardiões da Biosfera, ele tem vários episódios, mas eu quero que vocês assistam esse da Mata Atlântica, né? Depois, deverão listar as características da narrativa em relação ao gênero textual que vocês estão vendo. Qual é? Fábula. Quais são as características? Nós vimos no slide anterior. E depois vocês de assistir esse vídeo, de escrever essas características, vocês vão criar um texto respeitando essas características, fazendo uma fábula a partir das dramatizações daqueles personagens do vídeo que vocês assistiram. E depois, o que vocês vão fazer? Mandar para mim? Ainda não. Antes de mandar para mim, vocês vão enviar para um colega e vão ouvir a avaliação que esse colega vai lhe dar sobre o seu texto. O que ele achou interessante, o que ele achou que você deveria tirar, o que você deveria acrescentar. E da mesma forma, alguém pode mandar para você e você faz isso. Depois você reelabora o seu texto bem direitinho e envia para mim, ok? Envia para mim e eu vou olhar com carinho e depois a gente vê uma situação de leitura, nós vamos ver aí mais adiante, ok? O filme que vocês vão ver é esse daqui, ó, Os Guardiões da Biosfera. Tá aqui, vejam se vocês conseguem abrir. Se não conseguir abrir aqui, vão lá no YouTube, pega aqui, ó, tá vendo? Pega aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vão lá, ó, nesse link aqui e assistam, ok? Assistiu? Agradeço de montão. Manda no PV para mim a produção final. Obrigada, gente. Aqui tem algumas imagens sobre fábulas que eu acho que vocês conhecem. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.